Oi, eu quero conversar com você sobre como materializar nossos sonhos agora. E eu estou num lugar incrível aqui que foi a materialização de um dos meus sonhos, que era ter uma casa no campo, curtir a natureza, que é uma coisa que eu gosto muito. E isso demorou um tempo para eu conseguir fazer. Mas o primeiro passo de tudo, acho que o primeiro passo para materializar nossos sonhos é ter clareza dos nossos sonhos. Como a gente tem clareza dos nossos sonhos? Escrevendo, colocando no papel, fazendo uma lista, sendo o mais específico possível. Por exemplo, se eu quero ter uma casa no campo, eu preciso dizer quantos quartos tem essa casa, como ela vai ser, se ela vai ter varanda, não vai, se ela vai ter vista, não vai, se ela vai ter lareira, não vai, se ela vai ter cozinha, como vai ser essa cozinha. Enfim, tudo o que eu desejo. Quanto mais específico for, mais eu ajudo a materialização dos meus sonhos. Porque muita gente coloca os sonhos de forma genérica. Ah, eu quero uma casa no campo. Mas aí não fala como que é a casa, não fala como ela é. O universo vai te mandar uma casa no campo, mas aí pode ser que seja completamente diferente do que você deseja. Por exemplo, você quer ter um namorado, uma namorada, e você não é específico. Eu não sou específico, eu quero uma pessoa assim, que seja assim, assada, assada. Eu simplesmente peço uma namorada, um namorado. Vai vir o que eu pedi. Então eu preciso ser bem específico e pensar, fazer esse raciocínio antes do que eu realmente desejo. Escrever no papel e colocar isso de uma forma que eu possa ver todos os dias, rever todos os dias. Porque às vezes eu olho, leio de novo e falo, ah, mas peraí, não está fazendo tanto sentido, Gustavo. Eu preciso melhorar, vou mudar isso aqui, ser mais específico. Ah, não quero mais isso, quero mais aquilo. Teve outro dia que eu estava falando com uma amiga e ela disse assim, ah, eu quero um namorado novo, eu quero ele assim, essa frase. Você precisa ser mais específica. Vai falando que eu vou anotando para você. Tudo que você quer aqui desse namorado. E daí ela falava, quero que ele seja grisalho, quero que ele tenha tantos anos, que ele seja bem sucedido, que ele goste de mar, enfim, tudo especificamente o que ela desejava de um novo namorado. Então, a gente, a gente não sabe, não aprende isso na escola, não aprende isso e vai aprendendo na vida. Tá gostando desse vídeo? Dá um like. Se você pensou em alguém que vai também curtir, compartilha com essa pessoa esse vídeo. As pessoas que estão querendo materializar seus sonhos, suas vontades, seus desejos. Então, eu voltando aqui ao que eu estava falando do desafio, primeira coisa é ter clareza do que eu quero. Então, vamos lá, a primeira coisa é escrever, anotar, colocar. Tem gente que gosta de fazer uma visão de futuro, também acho muito legal. Quando eu escrevi minhas visões de futuro, foi incrível colocar no papel, ser específico. E o desafio, que a lei da atração sempre fala, que o segredo é colocar como se já tivesse sido realizado. A sensação de já ter realizado aquilo. Se eu não tenho a sensação de já ter realizado, não vou conseguir. Esse é o grande desafio. Então, uma visão de futuro, por exemplo, daqui a não sei quanto tempo, 2 anos, 3 anos ou um ano, eu vou ter o meu carro da marca X, assim, eu vou ter uma relação saudável, eu vou ter minha saúde plena, vou me curar da coluna, vou me curar do meu, sei lá, do meu rinite, vou me curar. Tenho que ser específico. Tá? Então, quanto mais específico, melhor. Então você fala assim, eu estou em 2025, agora eu tenho a minha casa no campo, agora eu estou curado do meu intestino, estou curado da minha rinite, me sinto muito bem nas minhas relações, tenho uma relação saudável com a minha esposa, com a minha namorada, meu namorado, seja lá o que for. E o mais específico possível no presente. Estou realizado no trabalho, estou ganhando tanto por mês, e esse dinheiro me faz me sentir mais livre para conquistar as minhas coisas. Hoje eu posso viajar, hoje eu falo inglês, eu falo espanhol, eu já visitei a Espanha, Portugal, sei lá, tudo que você deseja, colocando nesse papel. E eu duvidava desse efeito, dessa questão de escrever, de fazer a visão de futuro. E eu olhava, mas será que isso funciona ou não? Será que é legal? E aí, a maioria das pessoas que eu conheço que fizeram o exercício, depois de um tempo elas olham e elas veem que elas realmente realizaram aquilo. Uma coisa que eu gosto de fazer é você escrever essa carta para você mesmo e pedir para alguém colocar no correio depois de um tempo para você. E aí você vai receber essa carta e você vai poder ver se aconteceu tudo que você colocou ali no papel. É muito legal. Então eu tive vários amigos que eu fui conversando, bem-sucedidos, que falaram que a maioria deles tinham feito isso. Tinha colocado lá no papel, escrito uma visão de futuro bem específica de tudo que eles queriam. E eles realmente tinham conquistado tudo aquilo que eles queriam. Agora, existe um outro segredo, que às vezes não é contado. Por exemplo, no Segredo, que a gente viu, o documentário, o livro, ele é muito legal porque ele fala que precisa imaginar e fala um monte de coisas dessas. Só que existe um outro segredo. Por exemplo, no livro do T. Harvey, Os Segredos da Mente Milionária, é muito legal porque ele fala que a gente precisa entender quais são as nossas crenças sobre dinheiro, as nossas crenças sobre prosperidade
enfim, ele fala que é uma média das crenças do meu pai e da minha mãe, a forma como eu lido com o dinheiro. E realmente, às vezes a gente inconscientemente está imitando um dos dois, ou os dois, ou um pouco dos dois. Eu lembro que eu estava dando um treinamento uma vez, mais uma vez, está curtindo, dá um like, compartilha esse vídeo. Estava dando um treinamento e aí falei isso, uma moça falou assim, não, mas eu não tenho o blueprint, né, o modelo mental de dinheiro igual meu pai e minha mãe. O meu é totalmente diferente, porque lá em casa acontece isso, isso e isso. E eu falei, mas como é que é a sua mãe? Como que é a relação com o dinheiro? Como que ela funciona, o seu pai? Ela falou assim, a minha mãe, ela cuida de tudo, é ela que organiza o dinheiro, ela que cuida das despesas, ela que cuida da parte financeira do casal e tudo mais. Oh, que legal, e na sua casa como é? Ah, sou eu que cuido. Eu falei, então, querendo ou não, você está imitando sem querer. Então, óbvio, tem outras coisas que a gente precisa descobrir. E no livro do T. Harv ele fala uma coisa para a gente reprogramar a mente, que também é legal. De a gente falar, eu tenho uma mente milionária, eu recebo, eu mereço. Porque o agradecimento ele aporta para receber o que a gente deseja. Então, se a gente quer agradecer o que a gente deseja, quer receber isso, é muito legal. E eu fui buscar entender, então, sobre por quê, qual era a razão de conseguir e não conseguir o que eu desejava. E aí eu descobri que existe uma coisa no meio do caminho que são as crenças limitantes, que são as coisas que eu acredito sobre mim que estão me impedindo de ser melhor. Então, o primeiro passo para a mudança de realização dos nossos desejos, das coisas que a gente quer materializar, é entender que nós somos a causa da não materialização ou da materialização. Parar de culpar o planeta, o outro, o ambiente e tudo mais. Outro dia eu estava falando com um amigo, ele me ligou no meio da pandemia e falou assim, tá muito difícil agora com essa pandemia, como é que faz, né, para atender as pessoas? Não, eu não estou conseguindo, eu acho horrível atender as pessoas digitalmente e tal. Aí eu disse para ele, olha, eu acho que a pandemia é como uma grande pororoca, que é aquela subida do rio que cria ondas incríveis, né? O mar sobe pelo rio na Amazônia, né? Acho que é na Amazônia, e aí vai trazendo aquela, vai destruindo tudo em volta, mas também tem a possibilidade da gente surfar naquela onda, e é uma onda que você pode surfar durante horas, e isso é muito raro, ter uma onda que você pode surfar durante horas. Então eu disse para ele, cara, a pandemia está aí, o desafio está vindo, a gente tem duas opções, ou a gente pega uma prancha e surfa esse momento, ou a gente fica reclamando e não faz nada para mudar. Então esse é um grande ponto, a nossa responsabilidade perante o nosso resultado. Saber que nós somos 100% responsáveis pelo nosso resultado na vida pessoal, profissional, com dinheiro para materializar nossos sonhos. Isso é uma virada que eu tive que fazer. Eu era muito vítima, ficava culpando os outros, achando sempre um culpado. Ainda hoje eu me observo em alguns momentos e falo, opa, vamos parar com isso. Vamos parar. Então no livro do T. Harv ele fala, para de reclamar, para de culpar, para de justificar. Passa o dedo na sua garganta quando você reclamar, para lembrar que é você que está acabando com a sua prosperidade. Isso tudo é legal para reprogramar a mente, para reprogramar os hábitos. Mas eu fui me aprofundar entendendo um pouco sobre as crenças limitantes. E aí eu encontrei, uma das ferramentas que eu encontrei foi o Ho'oponopono, que é a ferramenta de limpeza havaiana, dos xamãs havaianos, né, dos grandes curandeiros havaianos, para limpeza de memórias. E a teoria deles é que nós, hoje, estamos aqui para limpar o nosso subconsciente, nosso inconsciente, que está cheio de memórias. Então, se eu tenho o meu subconsciente cheio de memórias, eu vou materializar essas memórias. Então, eu comecei a fazer. São as frases, eu sinto muito, te amo, me perdoe, obrigado. E no começo eu não sentia nada, achava que aquilo não ia funcionar. Mas eu fiz esse teste e continuei fazendo essas frases dias, horas, períodos incríveis. E eu percebi que as coisas iam aparecendo, iam surgindo respostas. E o grande desafio, que eu acho que é do Ho'oponopono, é que ele fala assim, nós não controlamos o resultado. A limpeza das memórias traz uma solução que é a melhor solução para nós, que é trazida pelo universo, pelo divino, e não por nós. Então, muitas vezes a gente está querendo querendo criar um caminho certo, um caminho para ter um resultado, controlar o resultado da limpeza, mas a gente não controla. A gente só pode limpar e continuar limpando. Isso é uma coisa muito legal. E a gente começa a ter inspiração, ideia, alguma coisa aparece para a gente que estava faltando, uma peça que estava faltando. É muito legal essa questão do Ho'oponopono. Um dos livros dele que eu gosto muito é o Limite Zero, que é bem legal, o primeiro livro dele, que ele escreveu junto com o Dr. Lewy, que era o
né, o professor dele do método. Você pode se aprofundar, estudar, caso você ainda não viu o Ho'oponopono. E a outra coisa legal é que a gente vai substituindo os pensamentos e as emoções negativas, porque as palavras têm uma vibração. Então, se eu estou pronunciando uma palavra de amor, de perdão, eu estou mudando a vibração. E aí isso é muito legal. Nosso corpo é feito de água, quanto mais a gente colocar novas palavras, novas sensações melhores, mais a gente vai evoluindo no nível de frequência de vibração. Então isso é muito legal. Então eu fui estudar o Ho'oponopono, depois eu fui estudar o EFT. Eu estava desesperado porque eu não conseguia melhorar a minha quantidade de dinheiro, eu não conseguia deslanchar na minha profissão, e aí eu fui buscar o tapping. E o tapping, os tapinhas, né, que eu gosto muito de atender as pessoas com ele, né, que são os 9 pontos da acupuntura, tapping de tapinhas em inglês. E eu fui fazendo o tapping, assim, seguindo os vídeos no YouTube, comecei a sentir um monte de coisa, a descarregar um monte de coisa, arrotava, espirrava, tossia. Oh, nossa, tá realmente descarregando. E aí foram vindo as memórias. Então, quando a gente quer mudar a vida para materializar aquilo que a gente deseja, o que a gente deseja está aqui, a gente está aqui e no meio estão as crenças limitantes. Então, a gente precisa mapear essas crenças limitantes. Por exemplo, se eu for pensar sobre relacionamento, o que eu vi acontecer sobre relacionamento na minha família, o que estava aqui, como eu me senti, o que aconteceu comigo nos meus relacionamentos, que foram traumáticos. E aí eu vou anotando tudo isso, o que eu me lembro, né? E aí vai vindo para a memória e eu vou colocando no papel. E aí eu posso fazer um planejamento de mudança usando as ferramentas, usando o tapping, usando as ferramentas de traumas, usando visualizações, usando o Ho'oponopono, usando várias ferramentas para ir mudando essa questão dessa crença limitante. Então, crença limitante sobre relacionamento, eu estou aqui, quero chegar aqui. O que tem aqui no meio? O que eu vi acontecer na minha família, com meus pais, com as pessoas que eu gostava, como eram as relações? Provavelmente isso está gravado na minha cabeça, inclusive as coisas negativas, ruins. E quando eu começo a limpar isso, eu começo a tirar da frente o que está me impedindo. Por quê? Segundo o Joe Dispenza, que é um grande neurocientista, ele fala que para a gente conseguir materializar as coisas que a gente deseja, a gente precisa ter uma congruência entre sensação e pensamento. Então, vamos supor, eu quero ter um relacionamento ótimo, mas quando eu penso em relacionamento, me vem memórias ruins, sensações ruins. E como a sensação é muito mais rápida que o pensamento, eu não consigo mudar através do pensamento só. Eu fico, eu vou melhorar, eu vou ter uma relação boa, tal. Mas a memória inconsciente me traz algo negativo no corpo, o corpo sempre ganha. Então, na relação entre o cérebro emocional e o racional, o emocional sempre ganha. Ele é muito mais forte. O racional é mais lento, o racional é mais novo. Ele ajuda a gente a colocar a meta, a desenvolver, ter clareza do que a gente quer. Mas o que transforma é o emocional. Então, eu preciso ter uma congruência entre os dois. Então, nessa análise das crenças limitantes, do que eu desejo, eu vou mapear o que me traz emoções negativas de eventos que aconteceram na minha vida, no profissional, na vida amorosa, com dinheiro, com saúde. E aí eu consigo ir transformando essas emoções. Na medida que eu vou transformando essas emoções, as minhas visualizações vão ficando cada vez mais poderosas, porque eu tenho emoções positivas, boas, em relação à minha visualização. Então, por exemplo, se eu escrevi lá uma visão de futuro muito legal, mas que eu não sinto ela já realizada, eu não sinto uma coisa boa, ela não vai acontecer. Mesmo que eu queira. Aquela parte que eu estou me sentindo mal ali, ela vai ficar travada, ela não vai acontecer, não vai rolar. Então, meu trabalho é primeiro mapear, escrever o que eu quero, depois mapear minhas crenças. Então, eu posso separar isso em relacionamentos, dinheiro, posso separar isso em área profissional, nas áreas da minha vida e observar o que está no meio do caminho. Gustavo, eu não sei o que está no meio do caminho. Observa os eventos mais marcantes. Você vai observar os negativos, porque os positivos são ótimos e estão te ajudando, então tá tudo certo, não precisa mexer. Mas quais foram os negativos? Caramba, o que aconteceu, como eu me senti em relação àquilo? Então eu lembro que eu fui mapeando as minhas crenças de dinheiro, por exemplo, eu lembrava de muitas coisas que eu ouvia sobre dinheiro na minha casa, do meu pai e da minha mãe, da minha avó, como as pessoas lidavam com o dinheiro. E em casa era assim, o dinheiro entrava, dava mó briga, uma disputa danada. Minha mãe queria guardar, meu pai queria gastar comprando alguma casa, alguma coisa. Então o dinheiro era sinal de briga. E eu sou uma pessoa que gosta de harmonia, então você imagina. O que acontecia comigo? Eu ganhava dinheiro, eu dava um jeito de gastar.
dava um jeito de tirar o dinheiro de perto de mim, porque assim eu não ia ter problema. Dinheiro foi relacionado com problema. Relacionamento foi relacionado com problema. Meus pais brigavam muito, tinham uma dificuldade de se relacionar, eram muito diferentes um do outro. E aí eu evitava me relacionar, porque eu falava, putz, se eu for me relacionar vai ter problema, vai ser difícil, vai ser chato. Claro, todo relacionamento tem seus problemas, não vai ser um relacionamento maravilhoso, sem problema nenhum. Mas o medo de acontecer aquilo me impedia de aprofundar, de conhecer, de me desenvolver, inclusive num relacionamento. Então você vai buscando colocar esses eventos e aí você vai usando as ferramentas. Você vai usando o EFT, vai usando o Ho'oponopono, vai usando tudo que você já tem disponível para que aquilo aconteça. Então eu me lembro atendendo uma cliente uma vez que ela estava num relacionamento super abusivo, muito difícil, e ela não conseguia sair dali, sabe, estava terrível. E ela precisava enxergar de uma outra forma. E às vezes a pessoa está tão viciada naquilo, nosso corpo se vicia até nas coisas negativas, em sofrimento, porque é assim que ele entendeu o que aconteceu e aí ele fica preso ali. Então ela estava com uma dificuldade incrível de sair desse relacionamento abusivo e ela começou a fazer Ho'oponopono, ela começou a usar as ferramentas, ela começou a fazer tudo que ela podia nesse período e as coisas foram acontecendo, só que não do jeito que ela queria. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente está limpando e aí a solução vem a melhor solução para nós e a gente quer controlar. E aí, ao invés de eu falar para ela que ela tinha que sair do controle, eu contei uma história que funcionou para mim também. E vira e mexe, eu lembro dela, que é a história dos dois monges, que eu adoro. Então, existiam dois monges que moravam lá nos Himalaias e tal, rezavam, e eles estavam fazendo uma caminhada, uma peregrinação para chegar nas montanhas. E no meio do caminho começou a escurecer, eles buscaram um lugar para se abrigar. Tinha uma casinha simples ali e eles foram pedir para dormir lá. Então o camponês abriu, era um lugar que não tinha quase nada em volta. Falou: olha, podem dormir aqui, mas eu sinto muito, não tenho muita coisa para oferecer para vocês. Eu não tenho cama, eu não tenho móveis, mas vocês podem colocar essas esteiras de palha e dormir aqui amanhã. Eu posso servir um leite, um mingau, porque eu tenho uma vaca e ela me dá tudo que eu tenho. Ah, tá bom, muito obrigado. Foram dormir, no dia seguinte acordaram, comeram mingau, tomaram leite, se despediram do homem. Só que na saída, o monge mais velho falou assim para o mais novo: vem aqui comigo, vamos lá fora antes da gente continuar subindo para as montanhas, para o nosso monastério. E aí eles subiram, eles foram até a direção da vaquinha, e o monge mais velho empurrou a vaquinha lá para baixo, matou a vaca do homem. O outro ficou desesperado: mas o que você está fazendo? Como você faz um negócio desse? E ele continuou calmamente subindo para o monastério e disse: um dia você vai entender. E foi para o monastério e tal. Depois de alguns meses, quase um ano, eles tiveram que fazer o mesmo caminho, voltando lá de cima para o vilarejo. E aí eles resolveram passar na casa de novo. Só que aí eles estavam com dificuldade de encontrar, porque parecia que no mesmo lugar a casa que estava lá agora era uma casa mais bonita, pintada, cheia de jardim, de flores, cuidada. Mas eles mesmo assim bateram na porta. E o mesmo dono abriu para eles e recebeu. Ele disse: nossa, bem-vindos, quanto tempo? Vocês precisam passar a noite aqui? Ele disse: se puder, a gente agradece. Claro, claro, podem ficar à vontade. E eles entraram, só que agora tinha cama, tinha móveis, a casa tinha uma lareira, ela estava toda arrumada, pintada, muito mais bonita, cheia de comida, frutas, verduras e tudo mais. E aí eles acordaram no dia seguinte e falaram: nossa, que incrível, a sua casa mudou muito, sua vida mudou muito. O que aconteceu? Ele disse: aconteceu uma tragédia incrível. Vocês não sabem, no dia que vocês saíram daqui, a minha vaca morreu. Minha vaca era tudo na minha vida. E aí, nós aqui da família tivemos que criar outras formas de nos sobreviver. Tivemos que plantar, tivemos que vender, tivemos que comercializar coisas, fazer produtos de tecido, de lã, e a nossa vida mudou completamente. E aí, quando eu contei essa história para ela, já percebi. Talvez eu esteja querendo manter a minha vaquinha e é justamente isso que me impede de crescer e evoluir. Então, muitas vezes a gente está aqui mantendo uma coisa que a gente está querendo controlar e tudo mais, e é justamente aquilo que está impedindo a gente de crescer e evoluir, de ser melhor. Eu adoro essa história, achei ela incrível para falar sobre mudanças. Então, se a gente quer algo novo, e a gente precisa estar aberto para as mudanças que vêm, e às vezes elas não são do jeito que a gente deseja, da forma que a gente deseja. Mas é importante colocar no papel tudo o que eu quero e ir fazendo o trabalho, porque com certeza o melhor vai acontecer. Se eu fizer o meu trabalho realmente de limpeza das crenças,
de pensamentos, o melhor vai acontecer. Então eu me lembro que eu coloquei no papel algumas delas, de prosperidade, de relacionamento, mas o principal era de trabalho. E eu sentia muita vergonha porque eu me lembrava de várias vezes eu ter vontade de fazer algo e não saber exatamente o que eu ia fazer da minha vida, ter muita dificuldade de entender qual era, né, o que eu vim fazer aqui. Então eu comecei trabalhando na área comercial, mas eu não ficava muito tempo nos empregos. E eu comecei a limpar tudo isso, essas memórias. Então eu me lembrei que eu tive vários desafios com a minha mãe, com meu pai sobre trabalho, sobre profissão, que eu fiquei preso naquilo ali, eu não conseguia sair. E aí, conforme eu fui limpando, as coisas foram abrindo, eu fui me tornando melhor, eu fui aprendendo novas coisas, eu fui me desenvolvendo. As crenças, as sensações negativas com aqueles eventos foram sendo transformadas. E aí, o meu comportamento mudou. E aí eu tinha um novo resultado. Então, o grande desafio é, né, o Einstein sempre dizia, a maior ignorância do ser humano é querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Só que a raiz do comportamento são as crenças. Então, muitas vezes eu estou fazendo coisas inconscientemente que eu não sei porque eu estou fazendo daquele jeito. Então, mapear vai trazer para você uma visão geral do porquê que você está fazendo isso em relação aos relacionamentos, por que você está fazendo isso em relação ao seu dinheiro, por que você está fazendo isso em relação à sua profissão e tudo mais. Então, eu tenho um amigo que fala, puxa, Gustavo, isso daí tinha que ser ensinado nas escolas. A gente cresce e muitas vezes não aprende como materializar nossos desejos. As pessoas falam sim que você tem que fazer lá a visão de futuro, colocar suas metas, agir para conquistar, mas o segredo da velocidade dessa materialização é a transformação das nossas crenças. Então elas estão ali no meio de tudo isso, impedindo a gente de de ter um resultado melhor. Então o meu convite para você é mapear, escrever, colocar no papel sua visão de futuro e depois mapear as crenças. Observa a sua visão de futuro e vê como você se sente falando isso, de ter um lugar no campo, de ter uma casa, de ter um carro, de ter um relacionamento melhor, de ter mais dinheiro. É a sensação que é o segredo. Se a sensação está ruim, precisa mudar a sensação. E aí você pode usar as ferramentas, como o tapping, como o EMDR, como outras várias ferramentas, porque na maioria das vezes esses eventos negativos foram traumas. Então, se a gente transforma a interpretação da sensação que ficou ruim, a gente transforma o comportamento e aí transforma o resultado. E aí consegue ter algo diferente. E esse é o segredo. Muitas vezes as pessoas não contam. Elas falam que é uma crença, mas elas não falam como mudar a crença. E o segredo é como mudar a crença. Como é que você muda a crença? Mudando a sensação. Se a sensação não mudar e continuar ruim, a crença não muda. O comportamento não muda, o resultado não muda. Então eu estou contando esse segredo aqui para você. Dá um like, compartilha com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo e busca compreender as ferramentas que nós já temos para a mudança das nossas sensações em relação aos eventos que aconteceram na nossa vida. Qual é a sua sensação? Faz a meta, escreve de cada área da sua vida e observa como você se sente. Depois você faz o levantamento dos eventos negativos em relação àquela meta específica, profissional, pessoal, dinheiro, e usa as ferramentas para ir destravando. Usa o tapping, os tapinhas, né, os 9 pontos, para ir soltando e liberando. Você pode, se você se lembra mais da visão que você tinha do que aconteceu de uma briga, você olha para cima, para a esquerda e para a direita, porque o seu olho provavelmente gravou isso. E a segunda programação neurolinguística, isso interfere muito, né, a movimentação dos olhos. Se você se lembra mais do que você ouviu, vai olhando na direção das orelhas e tocando nos pontos e falando as frases. Apesar de eu me sentir incapaz de ganhar dinheiro, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo eu me lembrando de que minha mãe dizia que dinheiro não dá em árvore, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo eu tendo uma lembrança ruim dos meus pais brigando, minha mãe xingando meu pai, sei lá como, eu me aceito profundo e completamente. Vai batendo nos pontos. Se você sente que é mais a emoção que está dentro de você, você olha para baixo, para cima ou para a direita. Outro dia eu tive uma memória de um evento traumático muito forte. Eu fiz um movimento de ver nos meus olhos enquanto eu dava os tapinhas. Então eu fazia assim, para cima, para a esquerda, para baixo, para cima, para a direita. Para cima, para a esquerda, para baixo, para a direita. Porque eu me lembrava da visão e da sensação. E aí você vai liberando essa sensação, essa emoção negativa, e aí até a imagem vai ficando mais distante, você vai sentindo que a sensação está menor. Se for uma frase, a frase daquela pessoa vai ficar mais longe. Teve uma briga, por exemplo, sei lá, se teve uma briga conjugal e você ficou traumatizado, traumatizada, aquela voz vai ficar mais longe. Você teve um assalto,
onde o ladrão gritou com você ou colocou uma arma, e você ainda se lembra, isso vai ficar cada vez mais distante. Se for visual, a imagem vai mudar, vai ficar quase que sumindo, ou embaçada, ou esbranquiçada, e você não vai ver mais. Então, a gente não consegue mudar o que aconteceu, mas a gente consegue mudar a interpretação do nosso cérebro sobre o que aconteceu e principalmente a emoção. Então, quando você libera a emoção negativa, o que é legal, já descobrimos, quando a gente libera a emoção negativa, automaticamente uma boa emoção entra no lugar. E aí você começa a sentir coisas boas em relação àquilo ali, ou mais neutras. E aí sim, os bloqueios, os impedimentos que estavam no meio da sua meta, do que você deseja, vão caindo. Plá, 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 plá. E aí você consegue ter novos comportamentos para conseguir conquistar o que você deseja. Então, hoje eu estou aqui num lugar que eu falei para vocês, que eu desejei muito, que eu queria ter uma casa no campo e tudo mais, mas eu tentei 3 vezes antes de conseguir. Comprei um terreno, daí não consegui construir, aí eu vendi o terreno, aí eu perdi o dinheiro do terreno, depois eu vim conhecer esse lugar, e aí eu queria comprar uma casa, eu não tinha dinheiro na época, aí eu consegui, mandei para o universo, não, agora eu quero alugar. E aí eu consegui mentalizar e tirar todas as emoções negativas das memórias, das vezes que eu tentei ter uma casa no campo e não consegui, das pessoas que prometeram me ajudar e não me ajudaram, e toda coisa negativa eu fui limpando. E aí apareceu esse lugar. Então eu estou gravando desse lugar para você, é um lugar que eu venho me recarregar, um lugar que eu venho me conectar com a natureza, me sentir cada vez melhor. E eu precisei fazer esse trabalho, eu precisei limpar essas memórias, eu precisei limpar essas crenças limitantes para conseguir ter o lugar e o espaço que eu tanto desejava. Ah, Gustavo, mas tem gente que consegue ir rapidinho. Consegue por quê? Porque não tem esses bloqueios, porque não tem essas lembranças, ou porque talvez não seja tão sensível, talvez não se altere tanto com os eventos. E aí ela foca completamente e já sente coisa boa sem ter nenhuma dificuldade. Né? E aí tudo bem, tá ótimo, mas eu estou falando para aquelas que têm dificuldade, estou falando para aquelas que têm bloqueios, estou falando para aquelas que constroem crenças limitantes no meio do que elas querem, do que elas desejam, e elas fazem um esforço muito grande e não conseguem sair do lugar. Então você pode acelerar seu processo usando essas ferramentas e limpando essas crenças limitantes que estão no caminho de você conquistar o que você deseja, de você materializar aquilo que você quer fazer da sua vida profissional, pessoal, da sua saúde e tudo mais. Eu continuo fazendo. Isso é uma coisa que sempre a gente está precisando limpar e continuar fazendo. E cada vez que eu faço, eu me sinto melhor e melhor e melhor. Crescimento na vida profissional, entrando para trabalhar, eu tinha muitas crenças limitantes em fazer isso que eu faço, em assumir o meu lado terapeuta e gravar os vídeos sobre traumas, de coisas que eu já estou fazendo há 5 anos, mas eu sou um instrutor de treinamento, eu tenho uma empresa de treinamentos, e para mim era muito difícil, não, mas eu sou um cara de treinamentos, trabalho com empresas, como assim eu vou trabalhar com terapias? Então, eu vou trabalhando essas crenças também, para a gente vencer e entender o que está bloqueando, o que está negativo ali naquele meio, limpar para conseguir conquistar. Então, compartilhe esse vídeo, dá um like se você gostou e lembra do passo a passo. Coloca no papel com clareza e especificidade suas metas, o que você deseja. Depois levanta os eventos que podem ter negativos aí nesse meio e usa as ferramentas como FT, MDR, constelação, tapping, experiência somática, todas as ferramentas modernas que a gente já tem para ajudar você a transformar as sensações em relação a você chegar lá. E aí você com certeza vai mudar sua realidade muito mais rápido, vai ter novos comportamentos, vai se sentir mais seguro, segura, mais autônoma, mais empoderado, empoderada. E é isso que eu desejo, porque eu precisei fazer isso comigo e ainda estou fazendo. Então eu estou falando de um lugar que eu sou a experiência do que eu estou te falando, que funciona e o que não funciona. Claro que não é tudo que funciona para todo mundo, mas com certeza para muita gente vai ajudar.